Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, Grandes Verdades, o livro de Juízes, capítulo 16, relata a história de um jovem juiz de Israel chamado Sansão. E pensando em Sansão, vamos meditar sobre não ande na beira do abismo. Quando nós lemos a história de Sansão, Sansão foi um menino consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Ele era o nazireu, ou seja, ele não podia cortar o cabelo e ele não podia comer nada que viesse da uva, nem vinho, nem uva, nem passas e nenhuma bebida fermentada. E esse Sansão, Deus deu a ele muita força e ele julgou Israel. Assim que morre Josué, Israel fica desgovernado. De tempos em tempos, Deus levanta um juiz. E a frase que mais aparece no livro de Juízes é o seguinte: nessa época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Por isso era o caos. E nesse caos, Deus levanta esse homem chamado Sansão. E esse homem chamado Sansão, ele vai libertar o povo de Israel. Mas ele vai aprontando muitas coisas e aí ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. E por 4 vezes Dalila pergunta para ele qual é o segredo da sua força. 3 vezes ele mente. Ele fala que são cordas verdes e ele arrebenta, ele fala que é laços e ele arrebenta, até que finalmente ele entrega o seu segredo. E aí, então, o que acontece foi exatamente isso. Dalila vai importunando a Sansão, e aí então chega um ponto em que ele conta que o segredo dele estava no cabelo. E aí 16, 18, Juízes 16, 18 diz assim: quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono pensando: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com as gemas de bronze e o puseram para girar o moinho na prisão. Mas logo o cabelo dele começou a crescer novamente. A história de Sansão, ela é uma história extremamente singular. É uma história que deve nos levar a grandes reflexões. Muitas vezes nós andamos na beira do perigo. Nós sabemos que não temos forças para certas coisas, mas queremos andar na beira do perigo. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele poderia ter fugido de Dalila na primeira vez que ela perguntou qual era o seu segredo, ou na segunda vez, mas não, ele ficou: que bom, eu vou brincar, até que uma hora a brincadeira deu errado. José não brincou. Quando a mulher de Potifar tentou José e deu golpe fatal, ele fugiu. Ele deixou a roupa e fugiu nu, mas ele fugiu. Mas ele não caiu na tentação. Esse é o grande segredo. Jesus, ao nos ensinar a orar, no Pai Nosso, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Alguns tradutores dizem que a melhor tradução é não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. O maligno é mau. Ele nos faz cair. Sansão, ele andou à beira do abismo até cair. Há muitos anos atrás, eu estava em Goiânia indo para a casa de táxi na Avenida Assis Chateaubriand. E tinha um rapaz numa dessas motos trail que ele estava andando com uma roda só na ilha, ali entre os coqueiros, na grama. E o motorista de táxi estava irado e ele disse o seguinte: se um cara desse bate no meu carro, eu mato ele, eu dou um tiro nele. E eu falei para ele: que isso, o rapaz é bom. Ele, sem olhar para mim, ele respondeu: ele é bom, mas máquina falha. É uma verdade. Por isso, não ande na beira do abismo, fuja da beira do abismo. É mais fácil vencermos as tentações quando estamos longe dela do que querermos ser fortes e cairmos nela. Sansão perdeu, porque ele achou que ele era mais do que ele era, e ele brincou com o perigo.
Com o perigo não se brinca, com a tentação não se brinca. Por isso, cuidado e seja forte. Muitas vezes fugir é a melhor tática. Que Deus nos abençoe. Amanhã a Renata estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.